falar de Copa do Nordeste? Fala galera, Amanda Viana por aqui, chegando no canal com o primeiro vídeo do ano de 2025 e desejo aí um excelente ano para todos nós e vamos falar de Lampions League. Começou a Copa do Nordeste, a fase preliminar já teve a sua primeira rodada neste dia 4 de janeiro e neste vídeo vou analisar Santa Cruz 1, 13-2, vitória e classificação do Galo da Borborema, além de passar aí todos os resultados da rodada. Antes da gente começar, se você ainda é novo aqui no canal Amanda Viana, se inscreva, deixe o like e o joinha, vai me ajudar demais no crescimento aqui no YouTube, além de poder entregar mais vídeos para vocês, muitas análises e informações nesse ano de 2025, estaduais, futebol internacional, futebol feminino, masculino, vai ter muita coisa aqui no canal. Bora começar então, vamos com o que aconteceu nesse jogo entre Santa Cruz e 13, o que levou à derrota do Santa Cruz, o que foi chave para a vitória e classificação do 13. Vamos tentar entender e começar com as escalações das equipes. Vamos ver quem que o Itamar Schulli trouxe para campo. Santa Cruz começou com David no gol, a dupla de zaga, Michel e William Alves, na lateral direita o Totti, na esquerda o Balotelli, que é um volante de origem, mas já está acostumado à função da lateral. No meio campo, Lucas Siqueira, Vini Moura e João Pedro. Na ponta direita, o Jonathan Ribeiro. Na ponta esquerda, o Douglas Esquilo. E no comando de ataque, o Gilvan. Lá no lado do 13, agora Renatinho Potiguar, treinador, trouxe para campo o goleiro Ryan. Na zaga, Gomes e Renan Diniz. Lateral direita do Van. Na lateral esquerda, o Arthurzinho. No meio campo, Cal, o Lucas Alisson e mais avançado, Pedro Rodrigues. Na ponta direita, o Wanderson. Na ponta esquerda, Daniel Mazerotti. E no comando de ataque, o Jean. Agora na tela, os campinhos unidos, com 11 de cada lado, para a gente entender o que aconteceu nessa partida, que foi com o melhor aproveitamento do 13. Foi uma vitória merecida do Galo da Borborema. Pelo lado do Santa Cruz, acho que o ponto-chave para a gente iniciar essa análise são as escolhas do Itamar Schulli para o meio-campo. O Lucas Siqueira apenas com a característica de marcação, e os outros dois meias muito ofensivos. O Vini Moura, que na verdade é um atacante de origem, ele joga mais pelos lados do campo, mas a opção do Itamar foi tê-lo mais pelo centro, no interior, pela direita. E o João Pedro, que é um articulador, mas um meia ofensivo. O meio-campo do Santa Cruz esteve muito distante. A gente viu um time pouco compacto, os setores muito espaçados. E isso teve o seu impacto defensivo, porque o Santa Cruz acabou ficando exposto, especialmente no centro ali da sua zaga, Tava muito fácil pro 13 chegar por ali, a marcação não estava suficiente. E na fase ofensiva, o impacto disso foi que as associações não aconteceram como deveriam, o time acabou forçando muitos passes, porque existia uma distância grande entre os jogadores, então não encaixou. E pelo lado do 13... acho que até para rebater essa pouca organização do Santa Cruz e esses espaços, o 13 se mostrou uma equipe muito organizada e taticamente disciplinada. Então foi um time que não permitiu muitos espaços, um time que combateu bem e estava bem postado em campo. Isso acabou fazendo diferença no sucesso para a execução dos planos de jogo. Olhando para a fase ofensiva do Santa no primeiro tempo, a gente viu um Santa Cruz que teve mais posse de bola e explorou a construção das suas jogadas, especialmente no lado direito. O Totti, um lateral mais ofensivo, o Balotelli pela esquerda acabou ficando mais postado, então o Totti avançou mais, trabalhou ali com o Jonathan Ribeiro, em alguns momentos o Vini Moura encostava, pisava na área, mas essas jogadas não tiveram continuidade, faltou construir melhor perto da área adversária. O 13 encaixou bem a marcação. Um dos objetivos do Santa era inverter a bola lá para o Douglas Esquilo, que é um ponta que explora bem as costas da zaga adversária, que tem ali um bom 1 contra 1. Em alguns momentos o Santa Cruz tentou ativá-lo, alguns com sucesso, outros com insucesso, mas sem levar muito perigo.
As jogadas de maior perigo da Cobra Coral vieram com a participação do João Pedro, o melhor jogador ali, tecnicamente falando, do setor de ataque. E vocês perceberam que eu não toquei no nome do Gilvan, né, o centroavante. Gilvan foi uma figura nula o jogo inteiro, participou muito pouco das jogadas. Pelo lado do 13, o que a gente viu? Um time mais reativo, mas que quando recuperava a bola era muito objetivo, bastante vertical. Buscava ligação direta para os seus dois pontas. O Wanderson, um pouco mais veloz, o Daniel tentando explorar ali as costas da zaga no lado esquerdo. E o 13 conseguiu boas jogadas dessa forma. Na primeira etapa foi o time que mesmo com menos posse de bola, conseguiu incomodar mais o David. Foram 7 finalizações do 13 no primeiro tempo, sendo 5 no gol. Antes de marcar o seu gol, o Galo da Borborema já tinha tido 2 boas oportunidades. Agora vamos entrar no gol do 13, porque eu acho que ele acaba deixando claro alguns pontos aí que eu já falei, que eu já destaquei das duas equipes. O gol nasceu com uma ligação direta do goleiro Ryan. Um passe longo buscando o Daniel. Houve uma falha do Michel no lance, ele acabou pedindo uma falta na jogada, mas o que ficou parecendo foi que ele tropeçou na própria perna, então ele acabou caindo e o Daniel recebeu a bola livre. A zaga do Santa Cruz, além de exposta, além de bastante, são um time muito aberto defensivamente, dupla de zaga lenta, então a demora para recuperação. O 13 levou maior vantagem nesses lances de 1 contra 1. O Daniel chegou na linha de fundo, fez o cruzamento para trás e o Wanderson finalizou. Também ali uma certa desorganização no retorno do Santa, né, no chamado correr para trás dos jogadores de defesa. Então abriu o placar o Galo da Borborema depois dos 30 minutos do primeiro tempo e o Santa Cruz se perdeu. Né, passou a não conseguir ter nem mais vantagem na posse de bola. O 13 avançou a sua marcação, o Santa teve muita dificuldade de sair jogando, muitos erros de passe, cada vez mais evidente a falta de compactação dos setores, né, o espaço, especialmente entre o Lucas Siqueira e os outros meio-campistas, havia um buraco ali, e o Santa Cruz só voltou a ter ali alguns momentos no primeiro tempo, nos acréscimos, quando o João Pedro criou 2 boas oportunidades que foram mal finalizadas por Balotelli e Douglas Esquilo. No intervalo, as coisas mudaram com as substituições. Tivemos uma troca pelo lado do 13, troca 6 por meia dúzia, né? O Renatinho Potiguar tirou o Cal, que já estava amarelado, colocou o Juninho, volante por volante. Já no lado do Santa Cruz, mais mudanças do Itamar Schulli, foram 3 no total. Ele tirou o Lucas Siqueira, que já estava amarelado também, colocou o Rodrigues, que é um lateral esquerdo. Com isso, o Rodrigues foi para a lateral e o Balotelli virou volante. A outra troca, a saída do Vini Moura, que foi muito mal no primeiro tempo, para a entrada do Matheus Melo e tirou também o Douglas Esquilo para entrar o Thiaguinho. E o Santa Cruz melhorou com essas trocas, foi uma equipe que foi melhor no começo da segunda etapa. O buraco que tinha no meio-campo, ele foi minimizado com a entrada do Matheus Melo, que é um jogador com maior capacidade de fazer essa ligação. Ele preencheu mais o setor central do meio-campo e permitiu uma liberdade de circulação maior para o João Pedro, que passou a flutuar ali no centro, ora mais pela direita, ora mais pela esquerda, mas flutuando nas costas dos meio-campistas do 13. O 13 passou a perder um pouco de eficiência na marcação e o Santa começou a levar mais perigo e explorando também o lado esquerdo. O Rodrigues, um lateral mais ofensivo, o Thiaguinho também participativo. E isso acabou dando resultado logo no início, com 10 minutos de jogo no segundo tempo, o Santa empatou na sua melhor jogada na partida. Uma troca de passes na zaga, a gente percebendo aqui no print, né, que eu tirei do lance, bem abertos os laterais, o Totti pela direita, o Rodrigues pela esquerda, então explorando o campo, abrindo o campo, os pontas um pouco mais para dentro, fixando ali os laterais do 13, o Thiaguinho com o Van, o Jonathan Ribeiro com o Arthurzinho, então os laterais mais presos. E a chave dessa jogada, o posicionamento do João Pedro nas costas dos meio-campistas do 13, ocupando o setor entre linhas, entre a defesa e entre o meio-campo, completamente livre. E o William Alves encontrando esse passe. O William Alves explorou o passe, arriscou no passe, um passe quebrando as linhas.
encontrou o João Pedro livre, o raciocínio do João foi muito rápido, ele já ativou o Thiaguinho, que bateu na saída do Ryan, para empatar o jogo. O Santa Cruz vivendo o seu melhor momento na partida e equilibrando o jogo no setor do meio-campo, que foi muito importante. Mas Renatinho Potiguar trouxe aí mexidas para poder tentar melhorar o sistema defensivo de novo do 13 e poder tentar tornar o time mais eficiente. Essas mudanças já estavam preparadas para acontecer antes mesmo do gol do Santa Cruz, mas não deu tempo. E como é que ficou o 13 depois das trocas do Renatinho? Ele tirou o Wanderson e colocou o Guilherme Lucena, ou seja, dobrou os laterais no lado direito. Sacou o Pedro Rodrigues e colocou o Jefinho. O Jefinho é um ponta pela esquerda. Com isso, o Daniel Mazzerotti ficou alguns minutos no centro do campo. Mas o Renatinho fez mais uma troca, quase que imediata ali, pouco tempo de distância, e tirou o Daniel Mazzerotti para colocar o Marcelo, que é um zagueiro. Então, o Renatinho mudou o sistema tático do 13 depois do gol sofrido. O 13 passou a jogar num 5-4-1. 3 zagueiros com os 2 laterais bem próximos, sem subir praticamente. 4 jogadores no setor do meio-campo, o Lucas Alisson e o Juninho por dentro, o Guilherme Lucena pela direita e o Jefinho pela esquerda, ajudando muito a marcação, e só o Jean ficou lá na frente. Então, o que a gente viu do 13? Foi uma equipe que se defendeu de forma bem compacta, bloco baixo mesmo, e tirou o espaço que o Santa Cruz estava tendo por dentro. O Santa, que melhorou no início do segundo tempo no meio-campo, perdeu aquele espaço que tinha. Então o Santa Cruz passou a ter dificuldade de infiltração e o jogo acabou ficando mais pelos lados do campo, com o 13 forçando o Santa Cruz a cruzar bolas na área. No meio da segunda etapa, aos 23 minutos, o 13 voltou à frente do placar em uma jogada de bola parada. Cobrança de falta de Guilherme Lucena, que tem essa como uma das suas principais características. As cobranças de falta, o Renan Ribeiro completamente livre para ajeitar a bola dentro da área, um zagueiro alto, e o Santa Cruz deixou ele livre, muito mal nas escolhas do Santa, nas escolhas defensivas, e o Van complementou para o gol 13-2-1 no meio do segundo tempo. E dali para frente, realmente, foi um 13 bastante defensivo, fechando muito a entrada da sua área, um time muito compacto, com as linhas muito próximas, e o Santa Cruz tendo posse de bola, mas com dificuldade de criar chances claras por meio disso. Teve uma chance boa, aproveitando uma desorganização da defesa do 13 num lance de transição, com participação do João Pedro e do Thiaguinho, mas o Gilvan, que seguiu participando muito pouco da partida, não conseguiu concluir. E mais para a reta final, chuva de cruzamentos, o Santa Cruz não conseguiu finalizar, o Matheus Melo levou perigo no último lance do jogo, numa cobrança de falta, mas o Ryan, muito seguro, fez a defesa e o 13 acabou se sagrando aí classificado e passando para a próxima fase. O que a gente tira dessa partida? Uma estreia ruim do Santa Cruz no ano de 2025. Acho que começou com um plano de jogo ruim do Itamar Schulli, especialmente as escolhas para o meio-campo, e um rendimento abaixo dos jogadores. Eu só destaco positivamente o João Pedro. Pelo lado do 13, ótima estreia no ano do centenário do Galo da Borborema, taticamente muito bem, pouquíssimas falhas táticas, defensivamente um time seguro e ofensivamente um time eficiente para aproveitar as chances que surgiram. Acho que positivamente dá para a gente destacar o goleiro Ryan, o Van fez um bom jogo, a dupla de zaga esteve bem, o Daniel Mazzerotti mostrou boa capacidade e o Wanderson, que foi para mim o melhor jogador ali do primeiro tempo, o jogador mais participativo e decisivo. Ótimo plano de jogo do Renatinho Potiguar, muito bem executado pelos atletas. Agora, para fechar, bora passar os resultados aí dessa primeira fase preliminar da Copa do Nordeste. Além de Santa Cruz 1, 13-2, nós tivemos CSA 1, Barcelona de Ilhéus 0, CSA classificado. Tivemos um empate em 3-3 entre Juazeirense e Fluminense do Piauí. Juazeirense classificada nos pênaltis. Sergipe 0, Asa de Arapiraca 2, Asa classificado. Nos outros jogos, Motoclube se classificou nos pênaltis contra o Retrô, depois de um empate em 1-1 entre essas equipes. O ABC empatou em 0-0 com o Maracanã e o Maracanã passou nos pênaltis. Ferroviário 0 também para o Santa Cruz de Natal, deu ferrão nas penalidades. E Botafogo 1, Maranhão 0, Belo classificado.
Agora, os confrontos da próxima fase, lembrando, esses confrontos foram definidos pelo ranking dos classificados, o ranking da CBF. CSA contra Maracanã, Ferroviário contra 13, Botafogo contra Motoclube e Juazeirense contra Asa de Arapiraca. Esses jogos vão acontecer no próximo dia 8 de janeiro, quarta-feira. Quem vencer vai para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Lembrando, partida única, em caso de empate, penalidades. Bom, pessoal, vou ficando por aqui com este vídeo. Teremos muitos conteúdos de Copa do Nordeste aqui no canal Amanda Viana. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Me sigam por lá e até a próxima. Valeu!